Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula a gente vai aprender como que se exclui uma coluna de um data frame, tá? Então a gente vai utilizar como referência o dados 3, né, o data frame, onde ele tem duas colunas no momento, que é a coluna data e a coluna notas. Como que a gente faz isso no Excel? Vamos manter a comparação, tá? Não tem segredo, eu faço a exclusão, e aí vai sobrar quem? Somente a coluna notas. No Python, né, o que a gente faz? Primeiro eu vou colocar o comentário, né, só para a gente não se perder. Então, excluindo uma coluna do data frame, ok? E aí, existem duas formas da gente fazer essa exclusão. Na verdade, uma delas eu excluo literalmente e a outra eu seleciono quem eu quero. Essa diferença é importante a gente saber, porque pensa assim, ó, se eu tenho um data frame muito grande, né, é legal, se eu quiser excluir uma só coluna, eu faço de um jeito. Eu falo, olha, você eu não quero. Sobra quem? Todas as demais. Agora, se eu tenho um data frame muito grande e eu quero que sobra apenas uma coluna, ao invés de ficar excluindo todas as outras, eu falo, olha, me retorna somente quem eu quero. São duas formas diferentes. Então, nesse primeiro momento, o que eu vou explicar para vocês? Imagine um data frame grande, onde eu quero somente uma coluna, ou seja, eu vou buscar aquilo que eu quero e vou excluir as demais. Então, dados 3 vai receber dados 3, só que somente a coluna notas, ou seja, a coluna data, ela está sendo desconsiderada, ela não vai entrar nessa nova variável dados 3, tá? Nova não, na variável já existente, porém o valor vai ser atualizado. E aí, aproveitando o embalo, né? Como que eu faço para usar o gatilho rápido que eu expliquei nos vídeos anteriores, né? Supondo que eu tenha dúvidas, né? Se eu não sei exatamente se esse comando está certo, será que dá para tentar entender o que vai acontecer antes de executá-lo? Sim. Então eu vou selecionar somente a variável dados 3. Quando eu executo ela, então eu estou vendo aqui, né? Deixa eu puxar um pouco mais para o lado, porque meu vídeo aqui pode estar atrapalhando. Então, quando eu executei, eu estou vendo que eu tenho um index, uma coluna data e uma coluna notas. Se eu executar o que está do outro lado, né, o F9, eu tenho um index e a coluna nota. Lembrando que o que está do lado direito vai ser atribuído ao que está do lado esquerdo, ou seja, isso daqui, o resultado, né, desse comando, vai passar a estar dentro do data frame, né, dessa variável dados 3. Beleza? Então é isso que eu quero, não tem erro algum, F9, então quando a gente acessar agora, a gente tem apenas uma coluna. Só que observa o que aconteceu, né? Ó, eu tenho aqui não mais um data frame, eu tenho uma série. O que é uma série? É quando a gente tem uma variável com uma coluna só. É uma série, né? Então, uma variável, ela pode ter vários tipos, né? A gente vai ver mais na frente quais são os tipos. Vou exemplificar com alguns aqui. Isso daqui é um float, né? Número com vírgula. Esse é um float, número com vírgula. Esse daqui é um inteiro, ou seja, um número que não tem vírgula, né? Esse é um outro tipo de float, né? Tem uma série, que é mais um tipo de variável, ou seja, é como se fosse uma lista, né? E tem o data frame, que é como se fosse uma tabela, uma planilha de Excel. Ok? Aí eu fiz aqui, cheguei, quando eu consulto, né, essa série agora, ela tem essas informações. Porém eu falo assim, putz, quero voltar para o modelo anterior para eu explicar, né, o novo jeito de fazer. No Excel, o que eu faço? Ctrl Z, eu volto, né? Eu estou retornando ao passo anterior, ou seja, antes de fazer a exclusão. Quando eu entro aqui no Python, como que eu faço esse retorno? Como que eu dou o Ctrl Z no Python, né? Então, eu não estou mantendo o histórico aqui de tudo que eu estou fazendo. Eu sei que esse comando aqui, se eu apertar ele contém a data e as notas. E se eu executar essa linha toda, a data e a nota vai passar a entrar nos dados 3 novamente. Ou seja, o valor que é uma série agora, se eu executar esse comando, eu vou substituir novamente, vou dar o passo anterior. Então, quando eu executei ele, eu voltei a ter a data, a nota, porém lembra do índice que estava errado? Ele está errado ainda, então eu posso resetar.
Na verdade, eu poderia fazer assim, selecionar as duas colunas e matar isso de uma só vez. Então aí sim, eu já tenho o índice corrigido com a coluna data, com a coluna nota, e agora eu posso exemplificar, né, fazendo do outro jeito. Então, só colocando um novo comentário aqui, a gente vai fazer a exclusão da coluna através do tipo 2. Beleza? Lembrando que nesse novo tipo, né, nessa nova forma de excluir, eu tenho várias colunas, né, e eu quero eliminar quem eu não quero. Eu quero falar, você está fora, tá? Vai sobrar, vai ficar os demais. Então é o método invertido, né? Como que a gente faz? Dados 3.drop, drop significa excluir. Quem que eu vou excluir? Eu vou excluir uma coluna que vai ser igual a coluna data. É ela que eu não quero. Eu tenho que colocar um in place, tipo assim, para fazer isso agora, porque eu não estou atribuindo esse valor a nenhuma variável. Então, no primeiro momento, o meu spider está sinalizando que existe algum erro, mas agora ele já conseguiu entender que a fórmula está correta. Pelo menos aparenta estar correta. Vou executar então com F9, né? Vamos só dar uma bisolhada aqui, né? Uma olhada para ver como é que está. Eu tenho a coluna data, a coluna nota, então executando agora esse comando, que eu fiz a exclusão. Observe que com a exclusão eu não mudei o meu tipo do data frame, ou seja, o meu tipo da variável, né? Eu mantive ele como data frame, um data frame que possui uma coluna, tá? Lá na frente esses detalhes são importantes, então isso continua sendo um data frame, diferente do modelo anterior, quando eu vou puxar aqui de novo, resgatei a minha variável, vou fazer com o modelo com o método 1 que eu expliquei, onde isso passa a ser uma série. Beleza? Então vamos manter. Os dois jeitos vai dar certo, tá? Para a gente continuar com o nosso estudo. São só os detalhes que vocês precisam pegar para vocês entenderem como funciona a regra de variável, as regras do jogo. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai aprender a criar uma coluna e logo na sequência a gente vai trabalhar com condição, com aquela fórmula se, né? É bem legal, então te vejo lá. Até mais, tchau!